R$ 49 mil em dinheiro vivo, encontrados dentro de um endereço ligado a um senador da República. Esse é o detalhe que ninguém esperava e que colocou o governo federal em estado de pânico absoluto. A Polícia Federal deflagrou uma operação de grandes proporções contra aliados próximos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ação foi descrita por fontes dos bastidores jurídicos como cirúrgica, milimétrica e sem precedentes na história recente do país. Mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra figuras com trânsito livre nos gabinetes mais importantes de Brasília, pessoas que até aquele momento acreditavam estar protegidas por sua proximidade com o poder. Os alvos não tiveram tempo de ligar para seus advogados. O cerco foi tão preciso, tão veloz, que a surpresa foi total. E o impacto chegou direto ao coração do Palácio do Planalto. De acordo com fontes dos bastidores jurídicos, a soma dos crimes investigados envolve desvios milionários, lavagem de dinheiro e organização criminosa voltada ao saque dos cofres públicos. A estimativa é de que as condenações possam chegar a mais de 40 anos de prisão em regime fechado. 40 anos! Para quem circulava livremente pelos corredores do poder, essa perspectiva representa uma queda brutal, definitiva e sem retorno. O clima no gabinete presidencial, no momento em que a notícia se espalhou, foi descrito como de pânico absoluto. Telefones tocando sem parar, assessores correndo de um lado para o outro. A sensação, relatada por quem estava nos bastidores, era de que o sistema inteiro havia rachado de uma vez. Arquivos sendo apagados, conversas sendo deletadas. O desespero tomando conta de quem, por anos, acreditou que jamais seria alcançado pela lei. E então vieram as imagens do endereço ligado ao senador Jacques Wagner em Brasília. Durante buscas realizadas pela Polícia Federal, ação autorizada pelo ministro André Mendonça, agentes encontraram R$ 49 mil em espécie no local. Dinheiro vivo, em casa, sem explicação imediata. A foto correu pelos bastidores antes mesmo de ser divulgada oficialmente, e fontes ligadas ao governo Lula demonstraram preocupação intensa com o que aquelas imagens representavam. Não pela quantia em si, embora R$ 49 mil em espécie dentro de uma residência já seja algo difícil de explicar, mas pelo que podiam simbolizar diante de um contexto já carregado de investigações. Mas o dinheiro não foi a única coisa encontrada. 13 relógios. Isso mesmo, 13 relógios foram localizados no endereço, contados um a um nas imagens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E ainda um 14º, identificado em seguida. 14 relógios. Para quem lembra dos desdobramentos da Operação Lava Jato, o número não é sem significado. Naquele escândalo, documentos revelaram que empreiteiras teriam presenteado Jacques Wagner com um relógio avaliado em R$ 20 mil. Na época, a defesa do senador alegou que ele jamais havia usado o presente. Agora, diante de 14 relógios encontrados no endereço a ele vinculado, a pergunta que fica suspensa no ar é inevitável. Quantos braços são necessários para justificar esse número? Enquanto isso, em Brasília, outro fronte se abria. E com ele, uma tensão que já durava mais de 30 dias. O deputado Marcel Van tornou público o impasse com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A situação era a seguinte: o Congresso Nacional havia determinado um prazo de 3 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse sobre um tema considerado urgente pela maioria dos parlamentares. 3 dias. Um prazo curto, claro, mas que expressava a urgência reconhecida pelos representantes eleitos do povo. Mais de 30 dias depois, nenhuma resposta havia chegado. 30 dias de silêncio institucional. 30 dias em que a Procuradoria tratou, nas palavras do próprio deputado, com total desprezo à vontade soberana do Congresso. Marcel Van foi categórico ao levar o caso ao presidente da Casa. Se o Congresso decide, o presidente Lula veta. O Congresso decide novamente, derrubando o veto. E ainda assim, uma resposta fica travada por mais de 30 dias nas mãos de um procurador-geral. O que isso diz sobre o estado da democracia brasileira? A pergunta não era retórica, era uma denúncia. Uma carta escrita à mão por um dos chamados presos políticos chegou ao conhecimento público nesse mesmo período.
No texto, o autor não pedia apenas justiça, pedia respeito à democracia. Afirmava que, se o Congresso Nacional, Câmara e Senado, decidiu algo que o Executivo depois vetou, e o próprio Congresso derrubou esse veto, seria inadmissível que uma decisão, inclusive judicial, determinando resposta em até 3 dias, fosse simplesmente ignorada. O autor da carta argumentou que aquelas pessoas não deveriam estar sofrendo nada e que, pelo contrário, ainda teriam o direito de ser indenizadas pelo mal causado pelo Estado. Era o tipo de texto que resume o sentimento de muita gente que acompanha o Brasil de perto. A sensação de que as regras do jogo mudam conforme quem está jogando, que a lei tem peso diferente dependendo de quem ela alcança, que a democracia, quando conveniente, é invocada e, quando inconveniente, é contornada. A Procuradoria-Geral da República, depois de um longo período de silêncio que gerou indignação dentro e fora do Congresso, finalmente se posicionou. O parecer emitido reconheceu a validade da lei que prevê a redução de penas, justamente o tema que, segundo fontes, o ministro Alexandre de Moraes tentava de todas as formas barrar. O posicionamento da PGR foi interpretado como uma derrota para o bloco que se opunha à medida e alimentou ainda mais o clima de tensão política em Brasília. Alexandre de Moraes, presidente do Supremo Tribunal Federal, estaria, segundo relatos, irritadíssimo com os desdobramentos. E então veio a decisão que sacudiu o Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Cássio Nunes Marques, que assumiu a presidência do TSE em maio, tomou uma decisão histórica: convidar formalmente a União Europeia para enviar uma missão oficial de observação às eleições brasileiras de outubro. Se o convite for aceito, será a primeira vez que o bloco europeu participará como observador das eleições presidenciais do Brasil. A nota de confirmação do convite seria divulgada pelo próprio TSE em breve, após a informação vazar dos bastidores. O objetivo declarado da medida, de acordo com fontes internas do tribunal, é fortalecer a lisura do processo eleitoral e blindar o resultado contra eventuais questionamentos. Em outras palavras, trazer os olhos do mundo para o processo, tornar a transparência um fato público e internacional, não apenas uma promessa institucional. Para quem acompanhou as eleições de 2022, com todas as disputas, alegações e controvérsias que se seguiram ao resultado, a presença de observadores europeus em outubro representa uma mudança de patamar. A questão que muita gente se faz, em silêncio ou em voz alta, é simples. Se a lisura sempre foi garantida, por que o convite só vem agora? E se o convite vem agora, o que ele diz sobre o que aconteceu antes? Não há resposta fácil, e talvez seja exatamente por isso que o tema divide tanto. O que é inegável é que o conjunto de eventos desta semana, a operação da Polícia Federal, as prisões, o dinheiro vivo, os relógios, o impasse com a PGR, a Carta dos Presos Políticos e o convite à União Europeia, formam um quadro que vai muito além de notícias isoladas. Formam um retrato de um país em que as instituições estão em tensão permanente, em que as regras do jogo são disputadas diariamente, e em que cada decisão de um ministro, cada silêncio de um procurador, cada envelope de dinheiro encontrado numa busca policial tem o poder de mudar o rumo de algo muito maior. R$49 mil em espécie, 14 relógios, mais de 30 dias de silêncio institucional. Mandados de prisão contra aliados do governo, uma carta escrita à mão por dentro de uma cela, e os olhos da Europa sendo convocados para observar o que o Brasil vai fazer em outubro. Tudo isso aconteceu, tudo isso é real. E a pergunta que fica, a que cada brasileiro vai ter que responder por conta própria, na sua consciência, com base na sua experiência de vida neste país, é se o que está sendo chamado de justiça realmente chega igual para todo mundo, ou se ainda depende, como sempre dependeu, de quem está do lado certo da porta quando a Polícia Federal bate.